Junho 6, 2 Crônicas 21. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Judá, na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. Jeorão, filho do rei Josafá, de Judá, tinha 6 irmãos. Josafá tinha dado a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor, e a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Josafá foi esperto, colocou os filhos tomando conta de vários territórios para ajudá-lo, obviamente, e assim também evitava que eles brigassem, né? Mas escolheu Jeorão, o filho mais velho, primogênito, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder, então mandou matar todos os irmãos e também algumas das autoridades mais importantes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era a filha do rei Acabe de Israel, Atalia, e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Ele tinha uma vida cheia de maldade. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, porque tinha feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes seriam sempre reis. Aqui mais uma vez a gente vê, lembrando, que os nossos atos e atitudes, elas têm consequências para os nossos descendentes. E também nós sofremos as consequências das atitudes dos nossos antepassados, ascendentes. Temos que ter muito cuidado com o que a gente faz, para não deixar uma herança maldita. E fazer também coisas boas para deixar uma herança bendita, como Davi deixou para os seus descendentes. Durante o reinado de Jeorão, filho de Josafá, o pai de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e seus oficiais, com seus carros de guerra, invadiram Edom e ali foram cercados pelos edomitas. Jeorão e seus comandantes de carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo até hoje, Edom ficou independente de Judá. Logo se deduz que ele era dependente antes, né? Nessa mesma época, a cidade de Líbna também se revoltou porque Jeorão tinha abandonado Adonai, o Deus de seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá, levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Que coisa horrível! Aí, o profeta Elias, aquele que o Acabe odiava, escreveu a Jeorão uma carta na qual dizia o seguinte: é isto o que diz Adonai, o Deus do seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo de seu pai, o rei Josafá, nem de seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou seus próprios irmãos que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor Adonai vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo que é seu. Olha só, o povo sofreu porque ele era o rei, e os filhos e as mulheres dele, por causa de atitudes erradas dele, que resolveu seguir os deuses da mulher, Atalia, que veio lá do norte, filha do Acabe. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais até que os seus intestinos saiam do corpo. Que horror, que maldição horrível. O Senhor Deus fez com que os filisteus e árabes, que eram vizinhos dos etíopes, que moravam no litoral, perto do mar Mediterrâneo, ficassem furiosos com Jeorão. O Senhor Deus que fez isso, hein? Eles invadiram Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor Adonai castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais até que depois de 2 anos os intestinos saíram do corpo dele e Jeorão morreu sofrendo dores terríveis.
O povo não acendeu uma fogueira em honra dele como havia feito para seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Governou 8 anos em Jerusalém. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Porque tinha aquela doença horrível, né?